Entre Família está no ar. Que alegria estar com você aqui mais uma tarde. Chega junto. E eu já adianto, mas antes deixa eu cumprimentar o Cris, né? Boa tarde, Boa tarde, Cris. Suzane. Tudo bom? Acabei de ver um movimento agora meu, chamado Boneco do Posto. Assim, de vez em quando eu fico assim, ó. Não, você nunca sossega, né? Você já pode soltar mesmo, obrigada. Tá bom? É pra não cair mesmo. Olha, Cris, hoje o tema vai forte. render. E eu quero dizer pra você de casa, não perder um instante. Porque se você piscar, você já perde o fio da meada, né? Ele é um tema divergente, complexo. Polêmico, mas super necessário a gente refletir. Muito necessário, porque o nome desse programa, assim, com o nome desse programa, Entre Família, nós não falarmos sobre isso, existe uma negligência do DNA desse, tem que trocar o nome. Se não for Entre Família, a gente tem que conversar. Porque na família do Entre Família, olha só, sendo redundante, na própria concepção do programa, na hora que você decide a pauta, já veio várias opiniões e tal. Nossa, foi. Mas o que acontece, né? Nós temos agora a questão da psicologia e tal, mas a gente tem uma linha muito legal chamada Bíblia, né? Bíblia. Nós temos uma escritora muito importante que nós gostamos, chamada Ellen G. White. Então, vamos juntar um pouquinho de cada coisa. Nisso, né? Existe luz. E existe o quê? Uma questão toda, além de você ter uma linha, nós somos pessoas diferentes. Né? Então, são pais diferentes, estruturas diferentes, filhos diferentes. Fomos educados diferentes. Formas diferentes. E Deus leva isso em conta. Então, isso é muito bacana, hoje a gente poder conversar sobre essa linha. Então, você é nosso convidado. E aí, você é a favor da palmada? Como é que é essa questão da vara na Bíblia? Como é que é essa questão da vara? Você quer a vara do pastor? Como é que o pastor regia isso? Ou será que é a goiabeira, a amoreira mesmo? É, a moreira. A vara da goiaba. Ou lá no sul, né, que é o relho. Já ouviu falar? E é uma cinta, um cinto? Não é um cinto, é um pedaço de pau. E aí na ponta tem um couro, né? Ai! Couro, mas é regional, né? Mas o relho, porque até nas cantigas, né, que o pessoal fala, nas brincadeiras, porque tem um eixo cultural, cada região tem, né? Fala do relho, né? Então, vou te dar um relhaço, né? Mas e aí? Em que instância a gente usa isso? Se deve ser usado? Que tipo de pai que tem esse contexto, né? Porque, mas a Bíblia combina com violência? O que será que essa questão toda de você ter uma repreensão da criança? Hoje vai ser um programa fantástico, Suzane. Pois então, muitas questões a serem respondidas, esclarecidas por aqui. Afinal de contas, bater educa? É o que você vai descobrir hoje aqui no Entre Família, que vai para um breve intervalo e volta. Peteleco, brincadeira, vamos para o intervalo. Muito bem, estamos de volta. Acorda, menino. Essa nossa menina de 70, 80, 90 anos, você que tem 35, está pensando em ter filhos, tem 20, você que já é vovó, agora vai poder juntar, abrir a maleta, tudo, vai ser muito importante. E o legal de ter pessoas de diversas religiões, ou ausência dela, ou de várias idades, é uma boa enquete. Para a gente sentir um termômetro de você hoje de casa. tem. Como é que funciona essa enquete? Qual é a pergunta e como faz para participar, Suzane? Tá bom. É o seguinte, a pergunta é o tema do nosso programa. Bater educa? Bater educa é a pergunta. É a pergunta. Tá. Você vai responder com sim ou não e presta bastante atenção na dica que eu vou te dar, porque senão a sua resposta fica invalidada. O Cris vai falar o número do WhatsApp, onde você vai colocar essa enquete. E o importante é que quando você for enviar a sua resposta, seja ela sim ou seja ela não, você tem que colocar a hashtag. Faz aí a hashtag. Aqui, ó, joguinho da velha, tá? Isso. Joguinho da velha, aquele que você tem no celular. Isso. Então, ó, hashtag. E lembrando que o sim e o não, ele tem que estar coladinho, ou seja, não tem espaço entre a hashtag e o sim, ou a hashtag e o não. Isso não quer dizer que durante a resposta você possa dar uma resposta e no final você coloca a hashtag. Então não tem problema nenhum. Tá? Então eu digo assim, ó... Se a pessoa quiser descrever. Olha, na minha infância foi assim, assim, assado, hoje é assim, assim, assado. E no final você dá um enter, né, ali, ou no celular, né, dá um espacinho, coloca hashtag sim. Porque aí o algoritmo vai ler essa parte dentro da sua pergunta, da sua resposta, né? Então você pode conversar com a gente, mandar uma foto com a gente, mas no meio disso você tem que colocar hashtag grudadinho com sim ou com não. E a pergunta é, bater educa? E aí, se você quiser descrever, o que é muito legal ter a sua participação também aqui, você escreve por quê. Se você deu sim, por quê? Se você respondeu não, por quê? Mas faça e participe da enquete para a gente ver no final a porcentagem de gente que é a favor de bater e a porcentagem de pessoas que é a favor de não bater, tá bom? Nosso WhatsApp está aberto então, DDD 12 98315 0249.
983150249. Eu decorei tanto esse número agora esses dias que eu estava dando esse número como meu número de... Bom, é o número da família. E se você entrar em contato, com certeza vai entrar em contato com a Suzane. Entre família. Dá tudo certo. Só que a nossa equipe vai dar o WhatsApp depois da Suzane. Vou falar com a produção lá, hein? Ou então aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Vamos lá, senão a nossa diretora vai nos bater. Vamos Imagina que por aqui a gente é super civilizado. Enquanto isso, para falar sobre esse assunto, chá de quê? Chá de que é? Erva doce para Erva doce? Não, desculpa. Camomila? Não, é erva cidreira. Erva cidreira? Que também diz que acalma, né? Mas acho que tem que tomar bastante chá. Se fosse minha camomila para dar uma acalmadinha. Não quer o chazinho? Vou, daqui a pouquinho vou, mas se fosse uma camomilinha... Para te dar mais calma? Eu já iria, porque eu gosto demais de camomila e de erva doce. Então faz o seguinte, apresenta a nossa especialista e eu sirvo o chá. Sim, sirva pra gente. Nós estamos recebendo mais uma vez aqui, ela que nos corredores da Novo Tempo, a gente já fez uma mini entrevista, porque é um assunto, né, polêmico às vezes, e a gente tem que falar sobre isso. É a Karina Carla Sali, ela é pedagoga, ela é educadora parental, licenciada também em letras, tradutora, gosta muito de escrever, né? Ela veio com o esposo aqui também, é um queridão. E ela escreve sobre maneiras de ajudar as crianças a aprender, não só aquele negócio direcionado, mas aprender com prazer. Ela tem esse cuidado especial. Ela é cofundadora e coordenadora e criadora de conteúdo pelo projeto Vida Campestre. Já falamos aqui, mas se você não sabe, vamos dar mais um toquezinho para você, da Escola Vida Campestre. Tem como objetivo, né, ajudar as famílias a criar no lar um ambiente pedagógico, cristão, baseado na Bíblia e lá, gente, no meio da natureza. Recebemos mais uma vez com muito carinho. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês de novo. O prazer é todo nosso, Karina. Servi aqui o chá para nossa convidada, para o meu companheiro de todas as tardes. Morrendo de medo, viu, Patrícia? Patrícia é nossa diretora, você já sabe. Porque ela comprou com tanto amor e carinho. Não sei se foi ela, se foi a Tati, né? Quentinho, tá delicioso. E aí, eu tô com medo de quebrar essas xícaras. Gente... você quebra amizade, você pode estar uma... Você gente, pode sério. ter um encontro com o FGTS mais cedo, essas coisas podem acontecer. Gente, mas saiba, viu, Tati e Paty, se quebrar é por puro desastre. Não jamais faria isso. Né? Não foi intenção. Inclusive, às vezes, demitir a gente também não vai ser uma coisa intencional, né? Por uma xícara. Por uma xícara. Gente, mas vamos lá então entrar nessa polêmica discussão, bater educa ou não. Karina, não sei se você quer fazer alguma coisa introdutória antes de responder, mas eu jogo aqui para você essa temática do nosso programa. Afinal de contas, educa? É um assunto realmente polêmico, né? Uhum. Mas a primeira coisa que eu queria conversar aqui com o pessoal que está aí respondendo, né, enquete, é que educação não é só correção. A gente tem que começar por aí. Aê! Educação não é só correção, e a correção faz parte da educação, mas não é o grande objetivo da educação, né? Gente, com essa frase já renderia um outro programa. É muito legal você falar sobre isso, Karina, porque sempre que a gente está conversando sobre esse assunto, a gente parte da ideia como se fossem as coisas ruins, as exortações, as punições, sim, as puxadas de orelha, seja ela literal ou não. Uhum. E não é, né? Não é. Porque a educação, qual que é o grande objetivo da educação? Qual? É a formação do caráter da criança, para ela viver aqui nessa terra e um dia morar com Jesus no céu. Porque, na verdade, o que a gente leva para o céu, para morar com Jesus, a única coisa que a gente vai levar é o caráter, né? Uhum. Então, esse é o grande objetivo da educação. E para a gente chegar nesse objetivo, existe um conjunto de passos que a gente precisa colocar em prática, que se for colocado em prática no temor de Deus, vai até evitar as crises, né? A chegar aí numa desobediência extrema, porque você já foi fazendo isso continuamente, todos os dias, e não é o pai bombeiro, né? Sabe o pai bombeiro? Só aquele que só entra em ação na hora da crise, né? Uhum. Na hora que pega fogo ali, agora eu vou educar com a vara, eu vou sair. Isso aí não tem nada a ver com a educação bíblica. A educação bíblica, ela é contínua. E ela tem alguns passos. E o primeiro deles, sabe qual que é? É autocontrole. Autocontrole dos pais. Porque se não tiver autocontrole dos pais, não é educação, não há educação. Há uma deseducação, né? Total. Uhum. Porque... E esse autocontrole a gente só consegue com Deus, né? Por isso que no lar, uma das principais coisas do lar cristão é o estudo da Bíblia, a oração. E a segunda coisa é estabelecer as regras do lar. Todo lar precisa ter regras. A criança precisa saber o que é esperado dela e quais são as consequências que serão aplicadas ali para a quebra dessas
dessas regras e também os incentivos. A gente até falou aqui em um dos programas sobre os incentivos, né? Foi um programa quase que inteiro sobre isso. E em terceiro lugar, a rotina. E pela minha experiência, 80% dos problemas de disciplina se resolvem só com essas 3 coisas. Autocontrole, regras claras, concisas, bem estabelecidas no lar e rotina. São 3 coisas assim, muito importantes. Tem mais, né? Mas só com essas 3... Foram muitas coisas que a gente já pegou nos primeiros minutos desse programa. Primeiro, já entregamos o conteúdo aqui. Não propôs a gente desenhar, mas é legal colocar na mesa de novo, porque passou rápido, né? Então, primeira coisa, tem muita coisa correlacionada com a educação da criança, que não é só a correção. A correção faz parte, mas não é isso. E esses 3 primeiros pontos agora, que a gente evita muita coisa se nós estabelecermos justamente essa questão de ter regras, de consequências, questões estarem estabelecidas. E um primórdio que a gente tem, né, é que como nós somos a primeira visão de Deus, exatamente, nós temos uma responsabilidade muito grande e esse desenho não vem só do corrigir, porque o relacionamento com o Deus que nós temos ele não só nos corrige. Deus é justiça e misericórdia. É misericórdia. Né? Agora vamos fazer o seguinte, antes de colocarmos mais coisa nessa mesa, aqui como é um programa democrático, estendido também para o nosso telespectador, a nossa repórter, a Maureen, foi até uma porta de uma escola ali, para justamente ali onde tem, né, um público 100% família com os pais, foi né? Esperta. E a Maureen foi no laço, no laço. E por colocar a criança na escola, obviamente tem alguém que está querendo que seja um bom cidadão e tal, que é uma extensão do lar. E lá que a gente vai encontrar os pequenos, os pais, avós que vão estar. Eu quero saber agora dessas opiniões, estou curioso, você de casa também? Maureen, conta pra gente qual é a opinião dos pais referente. E aí, bater educa? Pode rodar. Olha só, o assunto de hoje é sério. Eu já tô rindo, mas é rindo de nervoso, viu? Porque esse assunto... Muitas opiniões. Eu vim pra frente de uma escola, tá aqui, ó, os carros passando, os pais chegando pra buscar os filhos e vai ser microfone e opinião. Não vamos deixar nenhuma de fora. E aí, será que eles acham que bater educa? Será que eles apanhavam quando eles eram pequenos? O que passou de geração em geração? Ficou para trás ou veio junto? A gente vai saber agora. Quando se trata de educação de filhos, você acha que bater educa? Não seria a primeira opção. Não. Não. Seja sincero, você acha que bater às vezes é necessário? Não. Na minha visão, não. Acho que tudo é na base da boa conversa, de olhar no olho, de mostrar o caminho correto. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Ô, Gabriel, agora é hora de abrir o verbo. Qual que é a sua opinião? Faz parte do pacote da criação de filho dar umas palmadinhas? Faz, lógico que faz. E se precisar, até sinta. Primeiro você tem que conversar bastante com a criança, explicar a situação. Bater seria um extremo, né? Então não é... Eu não uso essa técnica, digamos. Eu tenho 2 filhos e eu não acho isso interessante. Moça, eu vou ser bem sincera. Pode ser, aqui é o lugar. Quando os meus filhos eram pequenos, eu dava uns tapas assim, lógico que eu dava. Toda a vida eu dei. Mas não é espancar, é diferente. Você não vai deixar seu filho todo machucado, afinal de contas você não ama seu filho? Eu fui criado assim, nunca me fez mal. Hoje em dia o pessoal tá com esse politicamente correto aí e deixa a criança fazer o que quer. Não, eu acho que hoje em dia tem outros métodos, né? Você tem, por exemplo, castigo, né? Que você pode tirar celular, computador, videogame, deixar o cantinho do pensamento, né? Que o pessoal fala hoje em dia, né? E como que era quando você era criança? Não, minha mãe também batia, descia o chinelo em nós. Meu pai e minha mãe sempre me educaram olhando no olho, mostrando o caminho que deve ser correto, né? Então, nunca fui de bater, sim de conversar. Eu acho que uma boa conversa, às vezes, é melhor do que bater, né? Ah, na minha infância a gente tinha medo do pai. O chá havaiana voava, às vezes, hein? Mas tudo isso aí fez a gente hoje se tornar um homem e mulher com caráter e com princípios, né? E de casa, quando você era criança, chegou a passar por isso? Um outro tipo de educação que incluía bater, talvez? Ah, com certeza. Ainda mais que foi minha avó que me criou. Nossa, eu já apanhei até de bacia. Nossa! Mas aí depois eu aprendi a correr, aí eu percebi que eu corria mais que ela, aí eu fugia pra rua. Eu tô com 61 anos de idade. Imagina quanto tempo atrás, 50 anos atrás, minha mãe batia. Outra época. Era outra época, era outro, sabe? E você passou por isso na infância e aí mudou de opinião ou já vem de casa essa sua opinião agora? Não, eu passei por isso e não adiantou. E por que você mudou assim de opinião?
Porque acho que a gente aprende com o erro, né? Aí eu não quis fazer isso com meus filhos. Então eu já procuro mais disciplinar, corrigindo, tirando alguma coisa que gosta, né? Deixando sem TV, sem celular. E aí eu acho que funciona melhor. Então, assim, educação a gente procura dar, mas se a criança não quer atender, tem que levar umas mesmo e ela sabe. Comigo não tem boi não, minha filha, essa daqui, ó. Se precisar, a gente corrige mesmo. Não é questão de espancar, né? Mas tem coisa que só vai no chilepe mesmo, né, filha? No chilepe. Gente, essa última fala e aquela que aprendeu a correr, ela entendeu que corria mais Ela do que a fugia mãe da baciada, né? Ela, quando ouviu o barulho da bacia, eu vou ter que correr. Gente, é muito gostoso, assim, falar dessas conversas, dessas histórias, apesar de, né, salvo as devidas proporções, obviamente. Mas é legal quando a gente relembra de algumas coisas, assim, quando a gente era criança. O Cris me contava uma aqui, mas eu não vou... Não há necessidade da exposição desse fato. Essas tentativas da gente usar certas espertezas para fugir desse momento, né? Eu costumava, Karina e Cris, agarrar os pés do meu pai, mesmo implorar, pelo amor de Deus, que eu entendi ali pelo sermão, que não precisava dar a cinta e que na próxima eu não faria. Eu me ajoelhava literalmente, eu fazia uma cena dramática. Agora é o seguinte, a gente vê que cada um tem um comportamento diferente. E eu achei muito legal você trazer essa história, porque é a história da Suzane, com os pais dela. Uhum. Uma pessoa pode dizer assim, ó, olha, eu não apanhei a vida inteira e aconteceu tudo certo comigo. A outra pessoa, olha, eu apanhei minhas palmadas na bunda e hoje sou um ótimo cidadão. Não há comparação, esse resultado não é eu creio que o apanhar ou não apanhar ali que interferiu em alguma coisa nesse sentido, tipo, pegar exemplos de que fulana funcionou. Aí agora eu queria te perguntar, Karina, nesse quesito, mostrando a particularidade, sabe por quê? Porque antigamente as pessoas tinham mais filhos, 10 filhos, e às vezes tinham um pouco mais de trabalho com um específico, que é a junção de 1 em 12. Então, isso mostra que existem técnicas específicas para cada um, porque Deus também age conosco dessa forma. Mas ela ama os 12, então ela vai agir com amor, inclusive com esse, que é um pouco mais rebelde. Eu queria falar para você dessas comparações que nós temos de gerações, que comigo funcionou assim, e essa questão muito de detalhes, onde cada pessoa ela é inédita, né? Ela é única no mundo. Então, eu acho que essa confusão, essa polêmica que a gente viu aí, né, do pessoal, acontece muito por essa distorção do que é educação. Porque para as pessoas, em geral, a educação é correção. E como eu disse no começo, a educação não é só correção. Ela é um conjunto de outras coisas, né? Então, as pessoas às vezes falam assim, eu apanhei, então é assim que eu educo meus filhos. Então, a gente tem que lembrar que a educação é formação de caráter. Então, é um conjunto de passos que a gente coloca e não pode ficar focado só em uma ferramenta. A correção, como você colocou aí, a correção física, né? No caso dessa família com 12 crianças, a mãe teve que usar uma ferramenta específica para aquele filho que não conseguiu aí extrair a obediência dele com outras medidas mais brandas. Então, a gente tem que lembrar que o conceito de educação é muito amplo, então a gente precisa de recursos amplos também para poder fazer com que ela chegue no objetivo. E não só focar numa ferramenta, e é aquela ferramenta que resolve e pronto, acabou. Mesmo porque as crianças são diferentes, né? E os tempos mudam, né? Isso é até bíblico. A gente observa na Bíblia que, com o passar dos tempos, Deus ia usando outras formas de comunicar ali para o povo. E eu acho legal esse passar da geração. Lá em casa, por exemplo, meu pai diz que meu avô batia sem explicação. De repente, pá! Entendeu? Não sabia nem por que estava apanhando. Aí ele pensou, né, com a sabedoria que ele tinha e o conhecimento da época, com as minhas meninas eu vou fazer diferente. Eu vou explicar tudo antes de bater, porque pelo menos elas vão estar apanhando ciente. E a gente apanhou pouco, porque a gente era incrível, né? Eu apanhei mais que a minha irmã. E aí, agora na minha geração, com outras ferramentas, outras técnicas, outros conhecimentos, já estou aplicando. E assim a gente vai, eu acredito que melhorando. Agora, Karina, uma coisa que eu queria entender, por que às vezes a gente tem esse foco nas proibições, nos nãos, mais do que talvez pelo sim, né? Então, muitas vezes a gente vai orientar e a gente passa ali os 10 mandamentos do não, mas não dá todas as possibilidades de sim. E diz aí algumas teorias de que quando você foca no não, você traz muita mais evidência para ele do que o contrário, né?
Então, sem dúvida, você incentivar a obediência é sempre muito positivo, né? Incentivar, mostrar os privilégios que a criança tem por obedecer, mostrar todas as possibilidades que ela tem. Por exemplo, uma criança que você já percebeu que tem ali um espírito agressivo, quando está com os coleguinhas. O coleguinha disse não para ela, ela já parte para a briga. Você já percebeu isso? Então, às vezes, ficar focando, não bata nos seus amigos, né? Você foca no incentivo. Olha, não é um privilégio brincar com seus amigos? Você não gosta de estar com seus amigos? Mas para brincar com os amigos tem que ser respeitoso. Então, se você quer brincar com seus amigos, seja respeitoso. Isso eu acho muito legal. Só que você já mostra para a criança e deixa claro para ela a consequência dela não ser respeitosa. Agora, se você escolher não ser respeitosa, o seu privilégio vai ser tirado. Você não vai poder conviver com seus amigos. Então, é sempre importante colocar para a criança o privilégio que ela tem e que a obediência vai trazer aquele privilégio para ela, como também o contrário, a desobediência vai tirar o privilégio dela. Por isso que é tão importante ter as regras já estabelecidas em casa. Você já faz isso com antecedência, porque toda a educação bíblica ela é construída para que você minimize essas crises, né, de desobediência. Sim. A ideia é que nem tenha. Então, por isso que ela é contínua, não é um pai bombeiro que faz ali na hora. A educação bíblica é essa, que você vai fazendo todos os dias e repetindo, porque a criança aprende por repetição. Eu acho muito bom você falar isso, a gente vai para um breve intervalo. Primeiro que a gente traz a consciência, coloca as regras claras, tem as consequências. Aí eu quero perguntar para você, qual a diferença das consequências e o castigo e a chantagem? Vamos poder colocar um pouquinho esse quesito? Vamos fazer o seguinte, agora no próximo bloco, pode falar, Suza. Não, eu ia te lembrar para eles mandarem a participação para a gente saber a opinião deles. Não, sim, você pode mandar. Continua a nossa enquete, tá aí, tá? Você acha que a palmada educa? Hashtag sim, coladinho, lembrando o joguinho da velha, coladinho. E hashtag não, tá? Já a gente vai ter uma parcial aí, será que vai vir? Mas no final do programa a gente vai ter esse resultado. Mas nada impede de você dar a sua opinião, além, né? Olha, eu acho que assim, eu quero perguntar inclusive para a Karina tal coisa. E depois do intervalo, a gente tem uma dinâmica que já vai clarear muito o assunto e a gente quer a sua participação. Breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Prepara o coração, a gente está aprendendo muito, com equilíbrio. Calma, ninguém está contrariando você. Calma, vovó. Ninguém está falando que você fez errado, ninguém está olhando para o passado. Eu tenho um amor, inclusive, para os erros dos meus pais, que eles erraram tentando acertar. Calma, a gente está aqui compreendendo ainda mais o plano de Deus para a sua vida nesse quesito, tá bom? Calma que a gente vai te ouvir. E temos uma dinâmica especial que vai deixar ainda mais claro alguns pontos, não é verdade, Suza? É isso aí, muito legal. E a nossa especialista, a gente segue, né, no intervalo conversando com ela, muito temperante, muito ao ponto, muito equilibrada. Tenho certeza que você vai sair daqui com uma outra visão, muito mais aprimorada sobre esse assunto. Então a nossa dinâmica tá aí. Deixa eu lembrar aqui o título: Atitudes que parecem que são educar, mas que machucam. Tá aí, vamos quebrar algumas crenças limitantes nesse quesito, com muito carinho e respeito com a sua família. Nós temos aqui, ó, nós temos uma criança aqui, tá? E nós vamos ter algumas atitudes que vão ser colocadas nessa criança, a absorção, e vão realmente... O que vai acontecer? Vamos lá. Olha que bacana. Parabéns para o nosso setor de dinâmicas. Aqui nós temos um coraçãozinho. O que passa nesse coraçãozinho? E aqui, ó, onde está a mãozinha do Cris, ó, vai entrar aqui realmente essa atitude, essas questões que machucam. Primeiro contexto que machuca e, de repente, o pai não sabe por falta de conhecimento. Vamos lá, Suza? Essa daqui, ainda bem que eu aprendi ela logo cedo. Tô com vontade de jogar... O quê? Jogar isso no seu cabelo, não sei por que bateu uma vontade. Não, eu não vi, não faça isso. É consequência. Repreender em público. E a gente já joga aqui nesse coração, ou não, Cris? Espera ela falar. Vamos jogar para ela já vai ver o que é a consequência. Vamos lá, então vamos... Não joga no meu cabelo, hein? Tá bom, Será que eu consigo colocar? Consegue. Só não quebra a cabeça do boneco que tá bom. Isso aqui é uma simbologia de como o coração vai ficando cheio dessas coisas erradas que a gente vai fazendo, né? Pronto. Repreender em público, Karina. Olha, essa aí é uma questão que os pais precisam estar preparados, porque mais cedo ou mais tarde a criança vai fazer um show na frente dos outros, né? Então já é bom o pai já se preparando, porque repreender em público, gritar, chamar atenção em público, bater em público, já pensou? Teve gente que faz isso, né? Sim. Humilhar a criança nunca é positivo. Porém, toda desobediência ela precisa ser corrigida, mas não em público. Qual seria, então, uma atitude que o pai poderia tomar? Afasta a criança, né, para um lugar em particular e ali ele vai conversar com a criança. E falar vai lembrar das regras que já foram criadas, da consequência, né, daquele ato. Seja ter que pedir desculpa ou limpar alguma coisa que sujou, enfim.
ali no particular, e as outras pessoas não precisam ficar sabendo o que se passou, porque é um assunto entre pai e filho, é um assunto que pertence à família. Então, gritar, expor a criança, humilhar nunca é positivo e com certeza vai trazer efeitos negativos. E Karina, eu já errei nessa parte, bom que você traz para o conhecimento, e eu digo, na hora de você avaliar, porque vamos fazer uma matemática simples, tá você, o seu filho, mais 3 crianças e os seus amigos. O teu filho talvez já tenha feito isso na sua casa. O que mudou? A exposição de uma regra quebrada pelo seu filho diante dos outros. Então tem muito mais a ver com você do que a criança que já errou nesse conceito. Isso não muda o erro da criança, que deve ser corrigido, não muda a consequência. E que entra o autocontrole. Aí entra o autocontrole. Por isso que ele é o número 1 na nossa lista, autocontrole. Então o pai tem que rever o seu conceito de autocontrole. E já estar preparado, porque isso vai acontecer. A criança está no processo de aprendizagem, ela vai pisar na bola. Não é porque você falou em casa que ela vai ficar 100% comportada. Ela vai precisar ser corrigida várias vezes naquele ponto. E o pai precisa ter maturidade, porque ele é a parte madura da relação, né? Se ele entra no nível da criança, a criança grita, ele grita, a criança bate, ele bate. Quem que é a parte madura aí? Não tem educação. Ou seja, a primeira coisa para aprender nessa questão de educar a criança é você trabalhar você mesmo. Educa-se, autoeducação, né, gente? Ô, Cris, agora veja você interessante, né? Você que é mais desse mundo business, sempre que tem, assim, essas palestras para os líderes, principalmente, fala-se muito em elogiar em público, isso para adultos, né? Elogia-se em público, repreende-se no particular. Então, se essa técnica, né, é colocada dentro do mundo corporativo para adultos, né, que parte da ideia de que já são maduros o suficiente, imagina para uma criança, né? Verdade. Aí tem outros quesitos também que você pode repreender no coletivo, quando é algo que você pode ser pedagógico. E aí você tem que ter um conceito também de quem, né? Porque às vezes você quer repreender no coletivo crianças que estão no parquinho e uma mãe talvez não goste, né? Mas você tem que saber repreender no coletivo que no business existe, né? Mas aí você tem a autonomia do lugar porque você é um chefe. Então você tem que saber repreender no coletivo, existe essa modalidade, mas você tem que ter todo um controle de quem está ao seu comando. Vamos lá então. Agora, outro quesito, você podia ter ficado aqui, Suzy. Não, eu vou deixar você colocar um... Porque eu tô com vontade de jogar no teu cabelo. Não, para com isso. Eu tô com vontade de jogar no teu cabelo, eu vou ficar com... Não, por isso mesmo. Eu sei quem eu sou, tô com medo de... Olha aqui, gente, olha o jeito que eu tô aqui, ó. Eu fiz... Vontade de... Ó, tô tremendo. Brincadeira, né? Eu fiz uma bagunça. Aí a Karina perguntou, quem é criança em casa? Cris, estamos trabalhando isso em terapia. Criticar de forma destrutiva. Porque um pai que faz isso, ele perdeu um controle da sanidade do que essa flecha dessas palavras... E já aproveito para perguntar, existe a crítica construtiva? Olha, é papel dos pais mostrar para a criança o que é certo e errado. É nosso papel. Aqui. Só que tudo com respeito e amor, né, Suzaine? A gente não pode fazer isso de uma forma destrutiva, uma forma que humilha a criança. Quer ver? Tem uma dica para você saber se você está conversando com a criança de uma forma construtiva ou não. Quando você estiver falando com ela, mostrando alguma coisa que você queira que ela perceba que está certo ou está errado, imagina um outro adulto ali que não é da sua família. Você falaria daquela forma? Continuaria falando daquela forma? Outra dica também é você imaginar que seria filho de uma outra pessoa e esse pai está presente. Se você continuar falando da mesma forma, provavelmente está correto. Agora, se você já ficou com vergonha, ficou sem jeito, provavelmente você está fazendo uma crítica destrutiva e não construtiva. E esse último é o melhor, porque a gente não tem coragem. Coloca Jesus sentado ali do lado, sabendo que você também já é uma criança. Eu sou uma criança de cabelos grisalhos, mas sou ainda uma criança para Jesus, né? Aí imagine Jesus do lado, sabendo do que você também já fez. E você lá rodando a baiana. E você rodando a baiana, querendo ser o julgador, Exatamente. Né? Agora, uma das coisas que é muito importante salientar também, já no meio dessa dinâmica, a gente podia chegar no final e falar, mas lembrando que existe uma linha que também não usa a questão de bater, ou seja, mas também deixa a criança numa libertinagem que não tem limites. E existe isso. O ser humano tem capacidade de estragar os dois pontos. Quando ele pega a disciplina e você exagera, e você usa violência, que a Bíblia jamais defende a violência, ou quando você pega a questão de falar e o diálogo, e você usa isso frouxo, numa geração que não tem frustração. É por causa da falta de conhecimento do que é educação. Do que é educação. Porque diálogo não é correção. O diálogo faz parte da correção, mas ele não é a correção. Então, hoje as pessoas, eu resolvo tudo no diálogo. Não, resolve. É importante a consequência, Deus coloca isso para nós. Então, a consequência ela precisa estar sempre ligada com a sua desobediência, mas sempre com respeito e amor. Nunca para humilhar a criança ou expô-la a uma situação E eu acho que entra aquilo que a gente estava comentando, né?
parece que a modernidade trouxe uma coisa da gente querer fugir do que no passado fizeram. Então, agora, obviamente, a gente não bate, obviamente, assim, né? Para quem teve uma educação um pouco mais agressiva, pensa, não vou fazer isso com os meus filhos. Se foi uma criança muito frustrada, não vou frustrar os meus filhos. Se foi uma criança que não teve nada, vou dar de tudo. Então, a gente está entrando num outro extremo. E entra nesse negócio da libertinagem que o Cris falou. Então, parece que para fugir do que um dia a gente já teve como referência de educação... Era errado, né? Que também era, né? Estava no outro extremo. Por isso que é importante o estudo da Bíblia mesmo, estar conectado com Deus, entender o que é a educação, para que ela serve, qual que é o objetivo, e daí a gente vai conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, não é nem para o extremo nem para outro. Equilíbrio. Para não me tentar, vá mais o próximo aqui, porque esses papeizinhos estão coçando na minha mão. E eles estão falando assim, cabelo, Suzane, cabelo, Você Suzane, sabe que isso cabelo, é Suzane. algo importante, né? Não expor a criança a tentação maior do que ela pode suportar, Viu? né? Então você fica, você Não posso fica me aí. tentar. Mas só que aqui tem papelzinho. Não, então se afaste. Tá Ó, falando. agora eu vou fazer um mistério. Eu vou encher esse coração. Você nem vai saber do que ele tá. Saber. O que será, hein, Cris, que tá caindo aqui? Não, que eu você digo acha? mais o seguinte, ó. Esse daqui eu vou colocar bastante, porque esse eu acho assim terrível, na verdade, pelo amor de Deus. o que acontece? Vou Por não lotar. entender o que é educação, pegando a nossa profissional, que hoje ela está salientando. Só para te tentar um pouco mais. Ó, ela tá jogando papelzinho aqui, direção, olha aqui o que ela fez comigo aqui, ó. Olha aqui o que ela fez agora. Ó, tá vendo aqui, gente, ó, existem consequências quando você faz isso. Mas não pode repreender em público. Hã? Não pode repreender em público. Não, Não pode, só foi um não acidente. chega a ser uma foi um correção que eu vou fazer. acidente. Vai ser Vou fazer igual a mulher da bacia, vou correr nesse programa que você não vai me pegar. Mas eu grudaria a bacia, né, no andamento sei aqui, que- brincadeira. Agora é o seguinte, por não entender educação, eu acho que está tudo bem. Eu uso esse contexto que a Suzane vai mostrar agora como uma ferramenta quase que diária, muitas pessoas usam. Vamos lá, então. Não, vou virar agora, porque esse daqui, gente, atenção, ele tem sequelas pro resto de toda a santa vida. Principalmente irmão com outro irmão. Comparação. Isso dói demais, porque nós somos diferentes. E por que a comparação não é uma ferramenta de educação? Olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai surpreender vocês. Mas Uau. a comparação, ela pode sim ser prejudicial, mas se feita da forma correta, ela não é. Porque as pessoas... Referência. Quando é referência. Porque o ruim Cris é tentando quando adivinhar. você compara pessoas. Mas você pode comparar atitudes e mostrar para a criança as diferentes atitudes. Porque a criança, ela aprende por percepção, por vivência, por observação. Então, quando você compara pessoas, e também sem amor e sem respeito, com o intuito de denegrir a criança, rebaixar a criança, ela é muito negativa. Pode encher o coração do menininho ali. Agora, quando você faz isso de forma a mostrar as diferentes atitudes para a criança, ela pode ser positiva. Por exemplo, e principalmente quando você compara a criança com a própria criança. Ah, é? Por exemplo, uma situação de comparação de atitudes com outras crianças, né? Então, filhinho, você lembra que você foi na casa da sua amiguinha, ela te emprestou seus brinquedos, vocês brincaram também, não foi legal? Hoje é sua vez. É uma comparação. Então Só você que deu uma você direção e em nenhum momento você comparou pessoas. Você A própria não faz isso, você... Né? Entendeu? Então, tudo tem um jeito certo. E também tem a comparação com a própria criança. Filho, antes você não fazia isso, por que você está fazendo agora? Tem que ter Ou uma ao referência. contrário, antes você fazia errado. E olha que legal, agora você não está fazendo mais. Que ótimo, você Um venceu. incentivo. Um incentivo. Então, a comparação, a gente não pode já rotular que é ruim. Ela é boa, se feita de forma respeitosa, amorosa e da forma certa. Mas Agora, comparar, aquele ali é bonzinho, você não é. Realmente é uma comparação Próximo item. que não vai gerar bons frutos. A mão dele, gente. Rogério Viana, foque aqui nessa mão. Aqui, ó. Na outra, na canhotinha. Cadê? Tem nada aqui, gente, Brasil. Na outra. Tá aqui, ó. Espera só que ele não erre o alvo, né? Ó. Não, eu vou usar a carinha com Tá com medo. Deixa eu dar um Karen, tchauzinho mas deixa eu pra... só Deixa eu te dar uma falar. pessoa que tá acompanhando o pessoal de casa aí. Um tchauzinho pra você. Tá aqui, ó. Ela jogou o papel o tempo todo. Ô, Cris, você sabe que a Karina, ela quase... Eu fiquei 30 segundos sem palpitar o coração. E que ela falou assim... Eu pensei, em 30 segundos, como que podia... Em 15, na verdade. Como que a comparação poderia ser boa nesse caso? Mas deixa eu só reforçar uma coisa. Atitude. Por exemplo, se eu não seja irmão, mas uma criança que está fazendo uma coisa muito boa e o outro pai de outra criança fala, olha, filho, tá vendo lá como fulano tá... sei lá, comendo, tá vendo como o fulano tá guardando os brinquedos? Olha como é legal, não sei o quê. Isso pode? Sim. Você está mostrando na prática uma atitude boa.
Olha que legal como ele come, o que você achou? Não é legal isso? Está comendo tudo. E que não joia. Entendi. Mas você em nenhum momento falou assim, mas você não faz isso, você é terrível para comer. Ou então tem que ser igual fulano. Ou você tem que ser igual a ninguém, não precisa ser igual a ninguém, mas você pode mostrar na prática atitudes boas, mostrar com exemplos coisas boas que você gostaria que a criança notasse e percebesse. E principalmente a salientar ali o privilégio da criança fazer daquela forma. Então, olha só como ela foi legal, não foi? Que ela emprestou lá o brinquedinho pro colega. E você viu como eles brincaram bem? Que ninguém se bateu, tá todo mundo feliz? Legal. Joia, isso? Então, você tá ali mostrando, apontando. Então, feita da forma correta, não precisa ficar com o coração parado. Um pequeno detalhe Vai dar nisso certo. também, eu acho muito importante, que para mim virou uma chave, é quando a criança mente, por exemplo. Nesse quesito, você tirar dela, você é um mentiroso. Não, ela mentiu. Quando você fala que ela... Você condena a atitude. E Exatamente, nesse quesito, eu acho que é quase a É o mesma mesmo aplicação, princípio, exatamente. quando você tem a comparação. A mentira não é boa, você usou a mentira. Sim, você não é disso, mas você não combina com você não isso. é assim, Jesus não te fez assim. É isso aí. Então tá aí, meu querido. Sempre Então quando você fala, condenando a atitude. olha, fulano é mentiroso, o que você está dizendo para ele? Gente, você está agregando, rotulando. Olha, a palavra do pai tem muito peso. Tem muito poder. Tem muito peso. Então a criança realmente acredita em você quando você fala isso. E ela vai só E se apropria daquilo. Apropria e reforça, né? Então, eu sou mentiroso, então eu vou mentir mesmo. Vamos agora a mais um ponto aqui na nossa tarde. Atenção, Brasil. Rapaz, esse ponto aí. Bora lá. Virando. Suzane, o que está chegando por aí? É um termo interessante que eu achei. Mercantilização. Que é? Mercantilização, deixando bem popular, é a famosa chantagem, Chantagem. né? E a chantagem, ela sempre vai reforçar o egoísmo. Já o incentivo, ele vai motivar a criança a obedecer. Então, vou dar um exemplo simples. Então, filho, não é gostoso quando você está brincando com seus amigos e vocês estão se dando bem, ninguém se bate, ninguém se xinga. É um privilégio isso. Então, continue respeitando seus amigos, você vai continuar brincando com eles. Isso é incentivo. Agora, Certo. a chantagem. Se você não bater nos seus amigos, quando chegar em casa, a mamãe vai te dar o presente, vai deixar você ficar no celular, ou enfim. Te dá um doce. Ou um doce. Isso é chantagem. E isso vai fortalecer o egoísmo da criança, porque ela sempre vai ter uma atitude positiva, esperando alguma coisa em troca. Então, isso é realmente muito prejudicial, não deve ser feito. E qual a diferença da chantagem e da consequência? Por exemplo, no lado negativo. A criança está brigando realmente no parquinho. Aí você fala, se você continuar brincando no parquinho, você não vai jogar videogame. Aí um exemplo, como que eu coloco uma consequência, que para mim isso aí foi muito bacana, vinculada à ação que ele está fazendo, ou seja, eu vinculado ao parquinho, porque ele não está se comportando porque bem. é o que ele quebrou. Primeira coisa, Cris, que isso tem que estar estabelecido antes, né? As regras. Você não é pai bombeiro, né? Não Sim. fica agindo na crise. Você já fez as regras antes. Então, a questão do parquinho. Filho, no parquinho, todo mundo está lá para brincar. Então, respeite seus colegas. No caso de desrespeito dos seus colegas, você vai perder o privilégio. Então, ou seja, vai ficar sentado por alguns minutos, não vai brincar. Se a questão for muito grave, vai voltar para casa, não vai perder o parquinho aquele dia. Então, é uma consequência negativa para uma atitude negativa. O contrário também, a atitude positiva, olha, brincou, deu ali um probleminha, mas pediu desculpa em seguida, reconheceu, continua brincando. Muito bem, Suzane. Quer encher ali o coração? Vamos. Aí, aproveita e você traz o tablet, eu vou indo me retirar aqui. Pega o seu tablet aqui, Suzane. Eu não vou chegar perto desses papéis. Por que você está fugindo, mulher? Achei muito legal, repreender em público, criticar de maneira destrutiva, comparação e a chantagem emocional são coisas a serem evitadas, que a gente usa no cotidiano, talvez nem reflete sobre, e acaba que... e acaba que realmente a gente está fazendo errado. Pelo amor de Deus, Patrícia, socorro! Suzane, senta aí, Suzane. Você senta aí. Tá aí, Suzane. Coisa boa, você pediu, mulher. Coisa boa. Você tá brilhando. Não, eu podia ter corrido. Mas tudo bem, Cris. Tá eu aí, deixei. Gente, que bonito esse teu penteado, Suzane. Nossa, engraçadíssimo. Gente, Suzane, que lindo. Olha, como uma questão vingativa, eu poderia ir lá e pegar. Mas meu pai me ensinou que a gente não deve vingar dos amiguinhos. Verdade. Não foi uma vingança, foi um brilho que eu dei a mais no seu cabelo. Porque é inédito. Você tem um cabelo todo bonito, cheio de
de Não, papéis o que eu achei- picados, uma coisa. Você não gostou, você de casa? Olha que legal, porque se você pegar, eu vou pegar isso aí. Ela ficou jogando papelzinho toda hora no meu pescoço. Ela jogava papelzinho assim, ó. Passou a dinâmica inteira me jogando papelzinho. Ela provocou, né? Provocou e tal. No caso de uma medida corretiva, Isso. uma mãe, se tivesse vocês como filhos, ia corrigir os dois. Os dois. Só que não... É lógico, você provocou ele lá. Karina, E você tem... ele revidou, você teriam que ser corrigido. Eu fui vingativo nesse momento. Poxa, mas minha foi só provocação pra... foi tão Mas assim, ó, pequenininha. digamos assim, ó. Eu tenho que me arrepender, porque ainda não me Mas você arrependi. sabe... Não, eu tenho agora... que me arrepender. Então deixa eu... Você nunca vai se arrepender. Agora eu vou revelar uma coisa. Lá em casa, eu e minha irmã, a gente tem diferença de 1 ano e meio só, era muito isso. Eu era a que provocava. Eu já notei. E a, e a minha irmã... Uma atitude, aplicação. Uma aplicação bem prática. Aqui, com o que aconteceu? Vamos supor que vocês fossem meus filhos mesmo. Qual seria uma atitude corretiva? Fazer os dois varrerem o chão. Com certeza. Você limpar o cabelo dela. Isso, e os dois varrerem o chão. Então, por favor, começa a tirar Por que aqui. você É. achasse partir pra bater É essas verdade. coisas, ou Então, gritar? vamos fazer o seguinte, Cris, você aproveita, tira os papeizinhos, já os piolhos que a Suzane tem, vai fazendo algo a Penteia o mais, cabelo dela. penteia o cabelo dela e E tal. uma massagem craniana. Não, pra não. Aí refrescar depois os a dois vão cabeça. varrer o chão pra dar tudo certo. Deixa eu aproveitar e colocar aqui outra questão que eu achei muito interessante. Lembra que no começo do programa a Karina falou assim, os três pilares iniciais, né, de como deve ser o processo de educação. Então ela comentou sobre o autocontrole dos pais, a rotina, terceiro esqueci. Regras e consequências. E as regras incentivo. e consequências com seus Dentro do incentivos. autocontrole, né, a Bíblia e a oração. E tem mais 3, né, Karina? Mais 3, muito importantes também para esse processo, porque qual é o objetivo? Que você minimize as crises ou evite-as. Você seguindo esses passos, provavelmente é isso que vai acontecer. Na minha experiência, 80% dos casos de indisciplina já se resolvem por aí. Então, o terceiro passo seria brincar com a criança. O quarto, né? Não, esse é o quarto. O quarto seria brincar com a criança. Porque quando você brinca com a criança, dedica tempo para isso, além de você conseguir ensinar várias coisas na brincadeira, você também abre o coração da criança. Ela é um momento que vocês estão estabelecendo uma confiança mútua, fortalecendo o amor entre vocês. E quando a criança abre o coraçãozinho, ela percebe que você está dedicando tempo para uma coisa que é importante para ela, que é brincar. Olha, seguir a sua autoridade, para ela vai ser a coisa mais fácil do mundo, porque ela confia em você, ela vê que você a ama. Então, é muito importante. O próximo, quinto... Segura, Karina. A Karina falou, então, 4. Faltam ainda 2. Você estava tentando ir para a vizinha? Queria trocar de canal? Segura aí que ela tem mais 2 passos para você, porque é importante a sua participação. E uma dica, eu sei que você está participando da nossa enquete pelo WhatsApp 12983150249, está aqui embaixo, mas para participar, lembra que o sim, quando você for colocar o sim, tem que ser do ladinho da hashtag, que é isso aqui, ó. Lembra, no seu celular tem esse símbolo, no seu computador também, que você está mandando o WhatsApp. Mas manda a hashtag e o sim tem que estar colado para poder computar, tá? Se você só mandou o sim solto, ele não vai computar na hashtag, porque a gente tem um aplicativo para ele poder entender que você votou sim ou não, tá bom? Mas continua fazendo sua pergunta, mandando sua opinião. E agora, Suza, na tela... Temos aí... Que bonito ficou o teu cabelo. Gente, eu acho que podia ser uma técnica de salão de beleza. Essa questão do... Podia chamar-se papel picadê. Não. Bonito francês. Eu vou te mergulhar no papel picadê, no intervalê. Aguarde. Chama-me agora os nossos telespectadores. Vamos lá. Quem tá chegando nessa tarde aí é a Lúcia. Alô, Lúcia. Seja bem-vinda. Umas boas palmadas no lugar certo faz muito bem para educar e não mata. Veja como as crianças estão hoje, sem educação. Muito triste. Karina, comente. Volta naquela questão que eu expliquei. Educação não é só correção. A correção faz parte da educação. O que ela falou tem seu lugar se todas as outras medidas que eu ainda estou compartilhando com vocês não forem seguidas. Não tiverem o efeito desejado. Seria o último recurso. Seria o último recurso e, se possível, evitar até onde for necessário. É o último recurso com essa ressalva. Olha, quanto possível, evite-o. A Lúcia fala ali, Karina, que não mata. De fato, não mata, né? A gente teve até aquele homem que participou do Fala Povo e falou, né? Eu apanhei no morri, tô aqui e tal. Não mata, literalmente, fisicamente falando. Mas partir da ideia que só bater educa e ter esse processo, essa atitude
rotineiramente, né, com muita frequência, isso destrói, não mata fisicamente, mas mata e destrói emocionalmente? Sem dúvida, tudo que é feito com raiva, com impaciência, e pode ser também outras coisas, não só bater, xingar, gritar, aquele olhar carregado, palavras destrutivas, tudo que é feito nesse nível vai gerar, assim, desde traumas até um espírito de rebelião na criança, ou no adolescente, ou no jovem. Até o silêncio, né, Karina? Porque tem pais que... o ignorar, né? Isso. Até o E ignorar. o que eu entendo, às vezes, é que algumas pessoas de outras gerações, elas estão... Quando vem, por exemplo, cenas complicadas, um filho batendo o rosto da mãe, e as pessoas normalizando já isso. É o ápice, né, da desobediência. O ápice da desobediência. Cuspindo. E você vê uma geração que não tem respeito com os mais velhos. Dá um negócio na gente... Que a primeira reação é, vou educar essa criança. Educar na cabeça Porque a educação, porque por as pessoas terem aberto todo o conceito da libertinagem, colheram essas consequências. Agora, o que você falou foi muito importante, vai para o intervalo agora, é que ela faz parte, a palmada faz parte, como última instância. E eu acho que o condicionamento de quando você está fazendo isso é muito importante também. Olha, eu fiz todas as questões, eu dei todas as chances, eu coloquei as regras, e a criança foi assim, partiu para um desrespeito. Houve oportunidades, lembrando que é um processo, né? Tudo, oportunidade, houve graça diante da regra, porque Deus também age conosco, ou seja, por mais que ela mereça as consequências, às vezes vem a graça mostrando o caráter de Deus e o seu caráter, mas aí chegou para as últimas instâncias. Em que condição mental está esse pai e essa mãe, ou seja, ela está com muita raiva, ou talvez quando você vai falar um pouquinho mais alto, você fala... Sabe que a paciência... Tem um escritor em White que fala, quando for falar mais alto, use a paciência. Exatamente. Quando for usar a vara, não use a raiva. O que quer dizer isso? Já ela vai responder, tá? A gente vai fazer um breve intervalo. É uma resposta importante para você. Não sai daí que a gente volta já. Oi, de novo. Tô aqui no meu cantinho do chá, tomando meu chazinho, folheando a minha revista... Olha, muito legal, né, ter uma revista assim pra gente estudar. Eu tava aqui olhando, por exemplo, esse capítulo dessa revista que eu tenho aqui nas minhas mãos, Operação Super Nani, que é a lição 6, né? Qual é o sonho? Quem não tem o sonho, né? O nosso sonho maior como mãe, como pai, de a gente falar e os filhos, sim senhora, sim senhor, ok mamãe, ok papai, já vou, claro, com certeza, né? E todas aquelas coisas, porque geralmente a gente ouve, ah não mãe, não quero, não vou, só mais um pouquinho, enfim, né? E aqui tem algumas coisas interessantes, por exemplo, né? A primeira pergunta, o que Salomão disse a respeito do privilégio de ter filhos? Já começa o capítulo assim dando, vamos olhar para esse privilégio que você tem aqui como mãe, como pai. Vamos refletir nessa questão que a Bíblia fala sobre herança. Depois, o que a Bíblia diz sobre a educação de filhos. E hoje é um momento muito oportuno para poder eu falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa parte bíblica, né? Tem a tal vara para repreender a criança. O que é isso, Suzaine? Veremos com a nossa especialista, né? Em que momento os pais devem ensinar os filhos sobre as coisas espirituais? Que atitude é importante no processo de educação dos filhos? E por aí vai discorrendo várias perguntas. Eu gostei dessa aqui, ó. Que atitudes ou quais atitudes é importante no processo de educação dos filhos? Hoje você já está tendo uma pitada, eu diria muito mais que uma pitada, quase que uma receita inteira aqui nesse programa com a nossa especialista, né, que é educadora parental, ela que ensina várias formas aí de como você aplicar esse processo de educação, né, mostrando pra gente que não é punição que educa, né, existem alguns passos a serem seguidos antes disso. Enfim, e nessa minha revista linda e maravilhosa, você está querendo emprestada? Sei não, vou pensar. Tem aqui, ó, minha decisão, o que você aprendeu com o estudo, o que você pode colocar em prática, tem 10 passos para você colocar aqui e tem um questionário no final para saber se você realmente aprendeu ou não, porque se não tiver aprendido, tá? Você tem que voltar e ler tudo de novo. Entre outros assuntos que vale a pena dizer, né, sempre por desenvolvimento da relação familiar. Essa é a revista Entre Família. Eu diria que ela é muito mais que uma revista, viu? Ela é um curso, quase que um MBA, aí, uma pós-graduação de como manter as boas relações familiares na sua vida, dentro do seu núcleo e para fora dele, né? Com sogras, sogros, cunhados e as outras pessoas que também fazem parte. Quer essa revista emprestada?
Eu vou dizer uma coisa melhor do que te emprestar, é te dar um curso desse, é te dar uma revista, vai chegar aí no seu endereço. Você que é o nosso telespectador aqui de sempre já sabe, espero que você já tenha pedido a sua. Se não, por favor, anote os números que eu vou te dar. E se você é novo por aqui, é o seguinte, toda tarde a gente tem um presente especial para você. Hoje é a vez dessa revista da Entre Família. Esse material é muito simples de você conseguir adquirir, vamos dizer assim, né? Não tem custo nenhum, já te adianto, porque o custo já foi pago por outro projeto super especial, que daqui a pouco a gente fala dele. Então, para você, sai de graça. E como que você pode pedir? Através de 2 contatos que eu vou passar aqui. O primeiro é esse fixo que está passando na sua telinha, DDD 12 21 27 31 21. Esse você liga. Lembra quando a gente ligava? Era, né, legal, hoje as pessoas resolvem tudo pelo WhatsApp. Às vezes sente uma falta, né, de ligar. Então você pode ligar. 12 21 27 31 21. Ou então o WhatsApp. Esse sim é muito prático, né? 12 982 44 44 49. DDD 12 982 44 44 49. O que eu escrevo, Suzane? Diz assim: oi, tô assistindo Entre Família, programa incrível, maravilhoso. Lembra de colocar isso, que é muito legal, brincadeira. Você coloca, quero receber a revista Entre Família. E daí a revista chega para você aí na sua casa, tá bom? No seu endereço. Você vai receber um link, coloca certinho, por favor, o seu endereço, porque senão não chega, tá? Lembra de preencher certinho lá, para depois não falar, não recebi minha revista. Coloca certinho o endereço e aí chega na sua casa. Depois você me conta, se aprendeu. Agora vamos lá, que tem interação chegando de você aí de casa. Vou levar o meu chá aqui. Eu gostei desse chá hoje, hein? Gostou? Bom Gostei, demais. O povo tá de porque parabéns, acho que o Matheus tá... chá, ele tudo. tá tipo... Ele tá um expert. Aquela pessoa que sabe fazer mesmo assim, o chá, esqueci o nome, enfim. É um nome chique, é fazedor de chá. Brincadeira, deve ter um nome específico para isso, né? Nós temos aí 3 questões em aberto, que já a gente vai trazer para a gente, né? Os 2 pontos específicos e a pergunta anterior sobre como você vai agir na última instância, que é quando você vai fazer o uso da vara, em que condições emocionais e mais 2 dicas daquelas outras 4 que você já recebeu, tá bom? Mas vamos agora a você de casa que está interagindo, participando. Bora lá, bora! Vamos ver se você está com dúvida, está mandando a opinião do que você já teve. Olha aí. É enquete? Uma parcial por enquanto. Bater Educa, não. Até o momento, sim, nós temos aí, né, Bater Educa com 61,8% com hashtag não. E as pessoas que acham que sim, 38,2%, né? Agora, Cris, uma coisa muito interessante que me veio aqui na cabeça, talvez você vai falar para mim, mas já tinha feito esse fio condutor aqui do programa. A nossa pergunta, né? Não sei se a gente pode ser taxativa aqui no programa, mas partindo do que a gente aprendeu com a Karina, de que educação é uma coisa muito ampla... Se você falar isso agora, terminou a enquete. Tá bom. Eu também já cheguei nessa... Cara, me veio aqui, ó, tico com mas teco. Antes disso também, a gente tem que colocar outra questão, porque aí vai mudar também a nossa perspectiva, que eu acho que isso é bem instrutivo. É o que é bater, o que é a vara. Porque a gente está construindo para chegar lá. Primeiro, as outras 2 dicas, para você não precisar chegar na última, que ela está dando. 6 pontos, não está dando? Então, olha o que é pedagogicamente. Então, ó, 6 pontos para a gente não chegar na última instância. Evitar ao máximo. Porque educar não é só bater, educar não é só falar. Mas nós temos vários pontos, a última instância do que é vara. Aí, em que condições você vai aplicar isso? E o que é a vara? Para depois você chegar nessa enquete e dizer que... Enfim, aí nós vamos ter um fechamento, você vai ver que talvez as porcentagens se unam, que é esse pensamento que você quer trazer, não é verdade? É verdade, verdadeiro. Então chegamos lá. Você quer que a gente vá, então, para esses 2 últimos pontos da Karina? A Direct vai dizer se tem mais participação agora, porque de repente a gente pode colocar mais um contexto para já ela colocar os pontos. Tem mais participação, Patrícia? Ó, mandou. Fechou. Anônimo. Perguntinha. Como agir com a criança, 3 anos, que costuma bater na cara dos pais quando contrariada e joga o que tem na mão no chão? Não costumo bater. E aí, Karina? Essa situação é muito comum, especialmente com os temperamentos quentes, né? Os sanguininhos, os coleriquinhos. E realmente é uma questão que tem que ter paciência e constância, né? Então, você pegar e bater na criança, você só reforça aquilo que ela está fazendo em você, né? Ela bater em você, você vai bate nela. Então, lembra que a criança ela aprende por ver, ouvir e repetição. Então, uma técnica que pode ser usada aí, nesse caso,
especialmente se for uma criança de temperamento quente mesmo, uma colérica, uma sanguínea, primeira coisa é não deixar bater em você, né? Veio com a mãozinha, você segura a mãozinha, fala, não faz isso, isso é errado. E também incentivar, toda vez que ela conseguir segurar a mãozinha da criança, soltou a mãozinha e a criança aceitou, ela ganha um incentivo. No caso de criança pequena, o incentivo tem que ser visual. Não dá para ser um incentivo conceitual. Porque ela é um bebê praticamente, né? Então pode ser um adesivo que ela cola na geladeira, pode ser brincar de coceguinha. Então, olha, você venceu, você não levantou a mão para a mamãe. Parabéns, você está conseguindo. Vamos lá colar o adesivo? Vamos lá mostrar para o papai, quando ele chegar, que você venceu? Que você não bateu na mamãe, que a mamãe segurou a sua mãozinha e você deixou? Aí vai lá e cola. Ela vai trabalhando isso, lembrando que não é uma vez que você faz isso. Criança pequena vai aprender com a repetição. Então, toda vez que ela ficar nervosa, frustrada, segura a mãozinha. Não pode, não é assim, é carinho. E você faz carinho na criança, é assim que faz. E soltou. Ficou ali, a criança vai ficar, né? Vou, não vou? Lá, incentivo. Vai lá, olha, você não fez. E a oração também, entra a oração com a criança nesse ponto, né? Para Jesus ajudar ali a transformar aquele temperamento. O que eu achei importante também é que a criança tem 3 anos, a Karina deu um exemplo que vai de acordo com o que a criança pode entender. Exatamente, na fase de 3 anos. Na fase de 3 anos. Ela mostrou ali, inclusive, a questão do exemplo. Agora, existe uma linha, que é que eu gostaria de colocar para você, que fala assim, não, deixa a criança mesmo. Ela não sabe. Ela não sabe, exatamente por não saber. Que tem pai e mãe. Que tem pai e mãe para isso. Quais são os prejuízos de você aceitar isso de boa, como se o rosto, tipo assim, eu acho que o rosto da pessoa... Qualquer parte do corpo, né? Mas parece que qualquer parte do corpo que você bater, tá tranquilo. Mas, por exemplo, o rosto ainda não é o... Mais delicado, né? Não é a questão da força que você está fazendo isso, né? Porque a criança não tem força, não vai te machucar de verdade. Mas que tipo de recado você está passando para uma criança de 3 anos, que ela vai ter 4, 5, 6 anos, de que você pode bater no rosto do pai, né? Então, há uma tendência muito comum dos pais adiar a correção de maus hábitos, né? Ah, é muito pequenininha, faço depois. Só que acontece, esses hábitos vão se fortalecendo. E aí, quando o pai decide corrigir, aí já está na gota d'água, já vai extravasar na ira, na frustração. E aí só aumenta essa bola de neve. Por isso que a educação bíblica diz que a educação é sempre, desde cedo e constante. Então, começar cedo. Você vai começar com recurso visual, segura, mostra a regrinha. Criança de 3 anos, inclusive, já pode ter regrinha. Você faz a regrinha com imagens, né? Então, não pode bater, né? Quem bate tem a consequência X, sei lá, ficar com a mãozinha segurada ou ficar aqui com a mamãe quietinho um pouquinho. Enfim, uma consequência relacionada àquilo. Mas é importante, sim, começar desde cedo, porque depois fortalece isso e vai aumentando de uma tal forma que fica difícil de você corrigir. Não é impossível, porque para Deus nada é impossível, né? Mas fica cada vez mais difícil, sim. E pode ocorrer, Karina, da criança ter esse tipo de comportamento e às vezes birra para chamar atenção? Com certeza. Especialmente a criança não tem uma rotina. Por isso que eu falei, 80% dos problemas de disciplina se resolve com aqueles passos que eu estou passando para vocês. Mas criança, principalmente crianças muito agitadas, elas precisam de rotina. Elas precisam de tempo com os pais, que os pais brinquem com elas. Elas precisam extravasar essa energia que elas têm. Isso já vai ajudar muito no comportamento dela. E crianças, especialmente crianças assim mais agressivas, mais agitadas, não podem, nenhuma criança pode, mas essas aí, mais ainda, nenhum contato com telas. 3 anos não pode ter contato com telas. Nenhum, 0 mesmo. Celular, tablet, vídeo na televisão, vídeo no YouTube, só vai aumentar essa agressividade natural. Algumas crianças têm a tendência para agressividade mesmo. E a gente precisa ajudá-las para que elas possam se controlar, né? Possam aprender a controlar esse ímpeto delas. Muito bom, excelente. A gente continua com mais participação daqui a pouco, depois do intervalo, e a gente volta no 7, acho que são 7 passos, né, que a Karina está ensinando aqui pra gente. Faltam 2, tá bom? Continue ligadinho, Entre Família volta já já. Estamos de volta no Entre Família, tema fantástico. Como é bom, né, poder falar sobre a educação dos filhos, entender um pouquinho do que é educação, poder tirar esses extremos, né, da libertinagem ou da pessoa que tem violência dentro de casa como método. E é o equilíbrio, isso é cristocêntrico, né? Como Deus age conosco. E olha só, falando em como Deus age conosco, esse Deus do impossível, né?
a gente tem um Deus Tudo Pode, que é esse Anjos em Ação, que está chegando aí, gente. É dia 26, sábado agora. Olha que lindo essa arte. Deus Tudo Pode, dia 26 de novembro, às 8 da noite, às 20 horas, aqui na sua TV Novo Tempo, com transmissão também da rádio, da web. E a gente, olha, quer encontrar você, tá? A gente viu ontem, inclusive, alguns testemunhos. Eu acho que hoje não vai ter o teaser não, né, Patrícia? Mas ontem a gente viu aqui um teaser de um testemunho fantástico. Dentre muitos. Vai ter? Amanhã vai ter mais uma pitadinha, tá? De um testemunho. Cris, eu não peguei ontem. Corre no NT Play, corre no YouTube, você vai ver. Mas olha, se quiser mesmo se preparar, dia 26 vai ter tudo, gente. O Anjos, esse projeto, né, que dá sustentabilidade à Rede Novo Tempo de Comunicação, são doadores, né, que promovem justamente a Rede Novo Tempo para levar o Evangelho, levar programa como esse, de educação familiar para milhares de lares aí no nosso Brasil afora. E no Anjos em Ação a gente comemora as coisas que a gente conquistou, os estúdios, os guias de estudo da Bíblia. E é claro, eu convido você a sonhar. Cris, eu quero saber dos sonhos para o ano que vem. Parece que vem uma rádio no Paraná, parece que vem estúdio em Governador Valadares e também em Porto Alegre, estúdio das rádios. Parece que vem questões na TV Novo Tempo, vem um estudo bíblico para as crianças, vem série na web, que a web tem arrasado, olha, está arrasando esse ano fantasticamente, vem coisa nova por aí. Quer saber? Às 20 horas, dia 26. Esse Deus que tudo pode é o nosso tema. Para o homem, né, o impossível é uma barreira, mas para Deus é só um início das suas façanhas, esse Deus de amor, tá bom? Conto com você, gente. Nesse sábado aí, Suzaine vai estar lá, eu também, vai estar o pastor Felipe, vai estar um monte dos seus apresentadores, cantores da gravadora Novo Tempo, lindos testemunhos, Deus tudo pode. Sou Anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para a nossa sala da verdade, a gente está devendo muita coisa para esse povo. Nossa, também tá. Tem 2 itens que a gente está devendo, tem aquela resposta, Calma, tem o povo de casa. Vamos organizar. Vamos lá, então. Porque como a gente está devendo, a gente tem que entregar e o programa está quase acabando. Vamos lá, os itens, então. Eu acho que é isso. Vamos para os itens, depois para a vara. O pessoal de casa que chegou agora, a questão da vara faz parte como última instância, como último recurso, porque antes nós temos pilares que vão... E se muito bem estabelecidos e aplicados, minimiza 80% de você ter que partir para disciplina, vamos colocar aqui. No mínimo 80%. No mínimo. Olha, então, 80% é o mínimo. Então, vamos lá, faltam 2, né, Cá? Então, o penúltimo seria o contato com a natureza. Até a gente já falou sobre isso aqui no programa, né? Foi muito legal. O contato com a natureza, ele acalma a criança e também ajuda a criança a perceber na prática a lei de causa e efeito, né? O que acontece, as consequências de você quebrar uma lei natural. Então, isso tudo é visto ali na prática. E também traz para a criança ali um conhecimento do Criador, que o Criador é justiça. Nós estamos vivendo aqui um castigo, né? Dos nossos primeiros pais, mas também é misericórdia. Olha quanta coisa linda a natureza tem. Existe uma ordem, né? Existe de acontecimento uma ordem, das existe coisas. Consequências para coisas boas, consequências de coisas ruins que a gente faz na natureza. Então, tudo isso vai ensinando, sem contar os benefícios na saúde, né? Emocional, física. Então, a criança, gente, ela precisa extravasar suas energias na natureza. Luz do sol, então? Precisa de luz do sol. Muitas doenças aí estão acontecendo por falta disso e doenças que impactam diretamente na questão da obediência, né? Então, a gente precisa da natureza, é um ponto importantíssimo. Então, se você mora na cidade, se você não tem natureza na sua casa, leva para um parque, leva a brincar lá fora, tomar um sol. E até o impacto que a luz solar tem na produção da melatonina e o sono. Gente, uma criança quando dorme bem, tudo. É outra criança. Isso, estão falando sobre equilíbrio também, eu fui viajar, eu fui pesquisar na internet o fuso horário, porque você demora às vezes você tem uns 5 horas de diferença de fuso horário. Sabe o que mostrou? Olha como Deus é maravilhoso. Que uma pessoa, quando vai para a natureza, o relógio, ele recupera muito mais rápido. Então, assim, tô com problema de sono, fuso horário, você passa um dia no meio do mato, no meio da natureza, a troca de fuso, o relógio interno, ele é regulado. Meu Deus, é fantástico. Relógio, humor, várias coisas são reguladas com a natureza. Então, é um ponto importantíssimo que vale a pena ressaltar, porque hoje está tendo um déficit de natureza, né? Sim. Que até a gente comentou aqui. Então, ele é um dos pilares, sim, da educação. E o último? E o último é o serviço. Hoje em dia, a gente tem acompanhado aí muitas crianças que acham que são pequenos deuses, né? Que a família está ali para servi-la. E é muito importante a criança sinta que ela faz parte da equipe, da família, que ela está ali também para servir, que ela é uma peça fundamental na família,
que os pais estão ali para servi-la, para cuidar dela, mas que ela também está ali para servir e cuidar dos pais. E isso a gente demonstra de forma prática para as crianças, envolvendo ela nas atividades domésticas. Então, ter as suas responsabilidades dentro do lar, saber a hora que ela tem que ajudar, compartilhar ali com a mãe, com o pai, as coisas da casa. Isso é muito importante também. E ter paciência, gente. Porque esses momentos dependem muito mais da gente do que da criança. Porque eu sinto que as crianças, elas gostam disso. Elas gostam de pegar um pano, elas gostam de subir para poder lavar a louça, elas gostam de... não muito guardar os brinquedos. Elas gostam de se sentir úteis. Só que demora muito mais para nós, né? Então, Por isso que é um processo de educação em que a gente tem que estar alinhado para saber que aquilo ali vai te trazer benefícios depois. Agora dá mais trabalho. Mas, porque é pequenininho, né? Porque faz mais bagunça do que ajuda. Sim. Mas daqui uns anos, aquilo vai trazer frutos. E você vai ficar feliz porque você gastou mais tempo naqueles primeiros anos. Porque depois, além de aprender a fazer o serviço, né? Conforme vai crescendo, vai pegando habilidade, ainda vai aprender que ele está ali para servir. Que há felicidade em servir. Hoje aconteceu uma coisa interessante, vou falar bem rapidinho, tá acabando o programa. Eu vi que ele queria limpar o carro, que estava sujo de barro. Aí eu pensei, Deus, faço ou não faço? Faço ou não faço? Tá bom. Então é o seguinte, filho, vamos trocar o pano aqui, porque era outra coisa que eu tava limpando. Vou te dar o sabão com água aqui, o paninho e tudo. Só que depois eu tive que ir lá e fazer tudo, porque senão fica mancha, né? Quem lava carro sabe disso. E vai eu arrastar a mangueira lá do fundo do quintal, lá pra frente, vai... Cara, só sei que eu saí de casa pra vir aqui hoje, larguei tudo lá. A mangueira, a trenheira, mas... Eu não estranho, tá tudo certo. Tô brincando. Mas eu quis dizer o seguinte, se você pensasse em todo o trabalho que deu naquele momento, você não fazia. Agora você está pensando em colher frutos futuros no objetivo da educação. Você acertou em cheio e vale a pena o investimento. Agora, pela questão do tempo, se você aplicar esses 7 quesitos, raramente você tem que aplicar a questão da vara, ou seja, que a Bíblia fala. Por quê? Vai existir contextos que quase isso não vai existir, dependendo de pessoa. Agora, o seguinte, eu sei que temos detalhes e variáveis, Suzane, mas agora, partir para isso, onde a criança, né, fez um contexto, ela está no meio do público, aprendi que eu tiro ela do público, ela ainda assim, ela está numa reviravolta onde ela está fora da consciência, e eu vou ter que aplicar a vara. Pergunto para você, em que condições eu aplico mental que eu vou estar, ou que eu vou ter que falar um pouquinho mais alto, que ingrediente eu coloco junto com a voz mais alta, e o que é vara e como eu aplico, Karina? Olha, tem 2 ingredientes aí, um para quem aplica e um para quem recebe. Porque corrigir fisicamente uma criança fora de controle também não dá certo. A gente precisa, e a gente tem orientação disso, que a criança precisa se acalmar. Então, tá se estribuchando, deixa se estribuchar. Vai acabar, o fogo vai apagar. A gente não pode ser pai bombeiro, né, que é apagar o fogo. Deixa o fogo, ele vai se extinguir. E a nossa condição tem que ser aquela do autocontrole. Você aplicar o último recurso, que é a correção física, né? Nervoso, com raiva, com frustração, isso vai causar efeitos negativos. A gente já falou isso aqui. Então, há instruções claras, bíblicas, que quando chega nesse caso, que é necessário o último recurso, o pai precisa estar completamente calmo. Então, se você não está calmo, já não faça. Você precisa primeiro se acalmar, orar, buscar a Deus, estar com o coração bem acalmado, para então você chegar nisso. Por que Deus pede isso? Porque uma pessoa que não está com raiva não vai se exceder, em geral. Não vai ultrapassar os limites e vai fazer daquela forma correta, da forma com respeito, com amor, como Deus age com a gente, né? Então, gente, é muito importante. Há quanto tempo, diretora? As conclusões que eu chego. Vamos lá, se vocês desenhar... A Karina não, que já né, é a especialista. Se você desenhou comigo aqui, você que adora desenhar os raciocínios. Vamos lá. A pergunta do programa é, bater educa? A gente entendeu aqui junto com a Karina que existem 7 passos muito importantes que, se seguidos, minimizam os problemas aí, no mínimo 80%. Daí, quando você pega essa última explicação dela, que disse para não bater com a criança com raiva e nem com o adulto com raiva, você já minimiza quase os 20% restantes para 100%. Porque depois que a criança se acalma, a gente também vai estar mais calmo, porque a raiva vai ter passado. Geralmente ela chega ao arrependimento. Isso, criança calma consegue raciocinar, o pai calmo não vai querer bater, porque a gente só quer fazer isso no processo de raiva. Chegamos ao 100%. E a Karina disse no começo do programa que educação não é bater. Não é só correção. Não é só a correção, né? Educação é ensinar os valores e o caráter. Então, bater educa? Educar não educa. Não, a questão é o seguinte, é o que é educação. Aí é a questão. Porque só o diálogo não educa.
O diálogo faz parte da correção. Faz parte. Então, a questão de bater faz parte da Mas educação. você entendeu também que se a gente seguir tudo certinho, a gente não Sim. precisa bater nunca. Mas é muito importante Quase lembrar aí das nunca. consequências, né? Porque consequência nem sempre é a correção física. Aliás, as consequências têm que ter a ver com a quebra da desobediência. Aham, como Então, você está aplicando a correção. É que a gente pensa em correção, a gente já pensa em bater, né? Sempre, né? Então, você já está aplicando. Aquilo ali é constante, toda hora, todo momento, não é só na fase né, do fogo ali. Mas pode ser, sim, que exista um momento em que o último recurso, que a gente tem esse termo, né? Seja necessário. Mas quando for, tem que ser no seu pleno controle das suas emoções e no momento que a criança entenda o que está acontecendo. Inclusive, a instrução bíblica de que você ore com a criança antes. Então, você tem que estar tão sob controle que você é capaz até de chamar Jesus para estar ali com você. Não, quando você fala isso, bater já passou longe, né? Porque ele... Por isso que é um último recurso. Ele é tão último que raramente você chega nele. Raramente, mas ele faz parte. Ele faz parte. Agora, há casos em que ele não teria utilidade. Porque, às vezes, ele deixar de frequentar o parquinho no qual ele não obedeceu às regras é muito pior do que apanhar. Olha o exemplo de Adão e Eva. Eu tenho certeza que eles iam preferir ser surrados. E continuar no paraíso. Perdeu o paraíso. Então, Só que o objetivo da correção não é a punição. O objetivo da correção é levar ao arrependimento. Então, por isso que muda tudo. Porque, às vezes, a maioria das pessoas encara a correção física como uma punição. Você fez isso, então agora você vai levar, né? Não é uma punição. Mas a educação bíblica visa o arrependimento. Por isso que... E com essa fala... não foram surrados. Né? Nossa, com certeza preferiam apanhar. Gente, nosso programa chegou ao fim, daria pra gente discorrer mais coisas por aqui, mas que legal que a gente conseguiu realmente ter essa conclusão magnífica. Vamos colocar a enquete agora, Cris? E aí ver o que o pessoal de casa chegou à conclusão. Bater educa, sim ou não? Ixi, agora eu consigo... Vamos lá. 59,5 contra 40,5. Tá aí, uma boa demonstração. Acho que o pessoal de casa entendeu a questão da enquete em si. Entendemos, não vamos repetir aqui, mas acho que a gente entendeu onde entra o negócio da... Bater no sentido de punição e com raiva realmente não educa. Então, acho que está correta. Está correta, né? Karina, nunca chegamos assim ao extremo, mas temos 20 segundos para te agradecer. Obrigada. Pelo programa fantástico que você nos trouxe. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado por ter vindo. Volte sempre, tá? E continue sempre com essa linha muito equilibrada aqui do nosso programa, tá bom? Tá passando aí na telinha o Instagram, @CampestriVida, para você seguir lá, tá bom? Beijo, a gente se vê amanhã. Foi rápido. Tchau, hein? Programaço. Se fala.